no mínimo, deve provocar alguma coisa em nós. Então, meus irmãos, que bom estar com vocês nessa noite. E que bom que você veio. Para a gente, em torno da palavra, em volta da palavra, a gente ser confrontado. Para ver o que Jesus quer tocar em nós, quer mover em nós. Quantos querem se colocar à disposição do Senhor? Do Senhor, né? E não é nós que vamos dizer a Ele o que Ele tem que fazer conosco. Não é nós que vamos criar um parâmetro para Ele. Não é nós que vamos dar a Ele diretrizes como deve fazer de mim. Se a gente fizer assim, Ele não é Senhor. A gente bem que gostaria de ter um Deus ídolo, é o nosso sonho. Ter um Deus que você possa tocá-lo, descobrir uma certa mímica, um certo segredo que eu possa convencer e ser mais pessoal do que do grupo. A gente gostaria desse Deus ídolo. Mas não existe. Quando se fala do Deus soberano, Ele é o único ser totalmente, absolutamente livre. Deus não é presa nossa. Nenhuma mímica consegue constranger, manipular. Deus não entra nos nossos caminhos, somos nós que nos rendemos ao dele. Bem-aventurado você que é discípulo dele. Bem-aventurado você que foi convidado para hoje, entre esses vocacionados por Deus, para ouvir dele. Porque os que são dele ouvem a voz dele. Se reunirão como ovelhas para ouvir seu pastor. Então, entenda que o que ele tem para falar para nós, vindo dele, acreditamos que é o melhor para nós. E ainda mais sobre o tema que os irmãos elegeram, aptos para ensinar, e ainda mais abordando características daqueles que testemunham de Cristo, que deve existir nestes que testemunham. E aí a gente vai deparar com o que Jesus coloca diante de nós, porque o modelo aqui não é tirado de qualquer instituição, de um ser semelhante a nós, limitado como nós, não. Mas o exemplo aqui, o modelo aqui é Cristo. Então espere que haverá algum momento que o cobertor vai ficar curto para você. Amém? Mas não tenha medo, que depois ele dá um jeitinho e aquece aonde faltou o cobertor. É esse Cristo que nos ama. Amém? Vamos ler uma palavra de Deus, aonde traz o tema desse evento, segunda carta a Timóteo. Parabéns a todos vocês que se inscreveram e que se sentiram envolvidos e responsáveis pelo evento. Porque não é um evento para brincadeira, não é um evento de entretenimento, de preencher um espaço na nossa vida. É um evento sério. Vocês vão observar no caminhar das nossas conversas que é mais sério do que nós imaginamos ser. Porque justamente nós vamos tratar aqui e falar da posição das pessoas que dão redirecionamentos às vidas e que trabalham com os temas mais importantes da sociedade, que são os pastores, que são os líderes. Esses são aqueles que dão uma direção. E a gente vai ver em que situação nós nos encontramos. Aonde vão parar essas pessoas que nós ensinamos? Que serão delas? Será que estamos ensinando corretamente? Será que os métodos estão apropriados? Será que nós não precisamos de tirar alguma trave do nosso jeito de ver a vida, de interpretar o outro? Será que é o mundo que tem que mudar para se adaptar a gente? Ou é as nossas ferramentas? Ou é nós mesmos que precisamos mudar e se adequar ao Evangelho? É um questionamento que você deve fazer para a sua vida
E nós não estamos aqui na posição de julgar ninguém, mas pensar, no mínimo pensar. Se espera de nós aqui, no mínimo, pensar, porque é um ambiente muito sério, tratando de coisas muito sérias. O texto diz assim, a palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 25, que é o versículo que os irmãos escolheram, que diz assim: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. 26. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Vamos dirigir a Deus uma palavra de oração? E que diante desse texto já abordado pelos irmãos, e já apresenta um pouco, nos introduz a seriedade daquilo que nós estamos lidando. E um momento como esse é um momento, de fato, que leva a nós repensar em muitas coisas, no nosso papel na comunidade, lá onde você serve a Jesus, que lhe confiaram um trabalho. O obreiro lhe chamou e lhe confiou um trabalho, por mais que seja simples, é um trabalho de confiança e são pessoas que estão sob sua responsabilidade. Que você vai guiá-las em muitos momentos, elas vão pedir uma palavra de orientação e por essa palavra elas vão decidir seguir, tomar uma posição. Veja a responsabilidade que nós temos. Não importa o tamanho do rebanho. Somos participantes diretamente na vida e no que mais interessa na vida das pessoas. São os temas mais próprios dos seres humanos. É vocês que vão lidar, é nós que vamos aconselhar, ensinar. Vamos pedir a Deus nessa oração que o nosso coração seja receptível a Ele. Que você não esteja aqui armado com preconceitos, mas que você se disponha, se predisponha a ouvir o Senhor. E a partir daí você avalia se o que você ouve encaixa nas Escrituras, porque qualquer revelação que não encaixar nas Escrituras, não valorize. Porque nós servimos a um Deus revelado em Jesus Cristo, que conhecemos pelas Escrituras. Então, sem nenhum preconceito, sem nenhum pressuposto, diante do que Deus lhe coloca, não bloqueie o ouvir do Senhor, mas ouça o que o Espírito diz ao seu coração. Coloque a mão assim no seu coração, como símbolo de que você está consciente, de que você faz parte desse grupo vocacionado por Deus, que leva a sério esse momento, que não está aqui brincando, mas se preocupa de fato com as pessoas. Querido Deus, Pai, foi o Senhor mesmo que criou esse evento. O Senhor tocou e mobilizou as pessoas. O Senhor deu visões. O Senhor fez as pessoas perceberem essa necessidade. E isso veio acontecer porque as suas mãos criaram. Porque o Senhor percebe a necessidade que há em nós. E que precisamos como ferramentas, como instrumentos do Senhor, no processo desse aprendizado dia a dia. Precisamos estar com os olhos abertos e limpos, para ver as coisas de forma correta, para que não sirvamos a Ti e não praticamos esse ministério, Senhor, a partir apenas daquilo que a gente entende ser, mas que seja a partir da revelação do Senhor, e que as pessoas sejam de fato tocadas por aquilo que a gente ensina e fala. Perdoa, Senhor, se temos sido negligentes. Perdoa se a gente não leva em consideração a seriedade, a amplitude que é esse trabalho, que é falar das pessoas, daquilo que mais elas valorizam, das suas vidas. Senhor, nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus amados.
nós temos 1 hora para conversar. E você que tem a sua apostila, por gentileza, abra a sua apostila. E ontem nós conversamos um pouco até a página de número 10. Hoje nós iniciaríamos aqui a página de número 11 e vamos, a partir desse tema, a gente vai continuar a nossa fala. Mas bem lá no começo, só para a gente criar uma ponte daquilo que está acontecendo, nós estamos em um seminário que fala de teologia e também de escola dominical, que vai trabalhar o nosso jeito de ensinar, o nosso jeito de realizar o trabalho do Senhor lá na congregação, na comunidade, seja na escola dominical, seja na liderança do jovem, seja pregando nos cultos. Então, nós estamos exercendo o ensino. Mas é possível melhorar. E é um dado interessante aqui na página de número 5, só como introdução, página de número 5, lá no final. Tem uma orientação interessante, que ela parte do mundo de fora. Página de número 5, ela parte do mundo de fora, de uma percepção fora da igreja, que já vê uma necessidade na nossa sociedade. E ainda mais quando se trata dos filhos do Senhor, da comunidade do Senhor, da igreja do Senhor. No último parágrafo, está dizendo o quê? O relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, a UNESCO, destaca especial importância aos 4 pilares da educação. Ou seja, isso é uma perspectiva de um grupo que representa uma instituição no nosso país, que a partir do que a UNESCO estabelece, que vai como diretrizes para as escolas, que a partir daí há esse diálogo, há essa visão, que não partiu da igreja. O que pensa então? Que aprender, devemos ir de forma ampla. Aprender o quê? A conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros, aprender a ser. Isso parece muito com aquilo que a gente vê pregando nas nossas igrejas. Que lá fora, as pessoas no dia a dia estão observando que o verdadeiro aprendizado deve transformar o ser humano. Que não é o suficiente para pais que investiram em seus filhos, pagaram universidades caras, e depois ficam tristes e traumatizados com fins de tantas fatalidades que nós vimos hoje. Que todos nós, pais, queremos educar, preparar nossos filhos, vê-los no caminho que seja um benefício para todos, mas não tenha sido assim no mundo. Então, os organismos, as instituições, as ONGs percebem que o problema do ser humano, de educá-lo, de tornar ele um cidadão bom de viver, fácil de conviver, tem sido um grande desafio. Então, eles com essas diretrizes, eles vão como que falando de coisas que a gente fala quando prega na igreja. Que aprender a ser um ser humano não é só memorizar e educá-lo em determinadas leis, mas é ao ponto de transformar desse indivíduo para que ele seja um ser humano. Esse melhor ser humano, ser um ser humano melhor. Esse pai, que é considerado o pai melhor, ser o melhor pai. É isso que a gente fica admirado quando parte essas perspectivas já lá de fora do mundo que está cansado com o jeito em que a sociedade vive. Agora nós vamos para a página de número 11. Página de número 11.
abra seu livro. Ontem a gente fez algumas perguntas sobre a escola dominical. As perguntas na página 10. O que podemos dizer das nossas escolas bíblicas dominicais hoje? Onde fica a escola bíblica dominical no programa geral das nossas igrejas? Qual a sua importância? Às vezes tem obreiros que simplesmente eliminam as escolas dominicais lá na sua congregação e esquece da importância. Mesmo que seja poucas pessoas, mantenha a escola funcionando. Nem que seja para os pequenos. Como eu já disse ontem, há muita gente nas nossas igrejas servindo a Jesus e são obreiros. A única escola que frequentaram foi a escola bíblica dominical. A única. Agora que estamos tendo acesso a outros modelos de escolas. Então, não feche ou jamais pense em acabar uma escola bíblica dominical na sua congregação. Você conhece a escola bíblica da sua igreja? Você frequenta? Você pergunta se vai ter novamente escola dominical? Tem aqueles que não querem saber. Então é um questionamento. Você pelo menos sair daqui desse evento pensando. Porque Deus marcou isso aqui para dividir essa responsabilidade. Ele pode realizar tudo sozinho, mas Ele chama a gente como cooperadores. Porque se você acreditar no que você realizar no nome do Senhor, vai dar fruto. E você vai ser lembrado nessa grande semeadura. Então Deus convidou você para isso, para nós pensarmos. Você tem contribuído para a sua dinamicidade? Ou às vezes tem aquelas pessoas que são só pessimistas. Não dão um apoio, não incentiva. Então vamos olhar diferente, vamos insistir. A igreja está realmente interessada em estudar a Bíblia hoje? Pensa só para você. O que você pensa depois de um culto de ensino lá na sua congregação? E quando é o culto que é mais festivo, determinadas pessoas vão lá, muda esse número de pessoas? Você percebe isso? Às vezes a igreja é pequena no dia de festa, é grande no dia de pequena, mas no dia do culto, ensino da escola bíblica parece ser tão grande. Será que continuamos com a vontade de estudar a Bíblia? Eu disse ontem que há umas 2 décadas atrás, a Assembleia de Deus era conhecida como povo do livro, povo da Bíblia. E era maravilhoso. Eu tinha uma Bíblia que ficou meus dedos marcados nela. Era uma cultura da época. Às vezes as pessoas nem liam, mas estavam com a Bíblia. Eu conheço pessoas que, já estão com Jesus, não sabia ler, mas não largava a Bíblia. Era o povo do livro. Mas, lamentavelmente, essa cultura ela está sendo mudada e a gente não está observando. Então, nós não podemos perder esse contato com as Escrituras. Não só tê-la, o livro em si. E nem transformar a Bíblia em algo místico, como um poder que há mágico. Não podemos ter esse relacionamento com o livro. Porque o livro não é Deus. Viu? O livro não é Deus. Não tenha ressentimento se você tiver que marcar um texto. Não pense que está, não vou riscar, é a boca de Deus. Não, é a mensagem que está ali quando é entendida, que é a palavra de Deus. Ela é um livro que está distribuída ou ela é escrita sobre todos os gêneros da literatura. Por isso, nós temos que entender, dentro dessa Bíblia há uma mensagem. Agora, se a gente não se preparar para entender essa mensagem, vamos olhar e como cegos não vamos entender. Você pensa que alguém, porque é culto, entende essa mensagem? Não entende. Pode fazer
pode ser um exegeta, entender todos os métodos, mas não entende a hermenêutica para a vida que ela traz. Por isso nós temos que continuar. Se você está lendo as Escrituras, continue lendo. Mas não apenas lendo. A responsabilidade hoje é maior. Nós precisamos estudá-la. Só que o problema é que estudar não é tão mágico o resultado. E a gente, obviamente, nós temos mais facilidade, mais tendência a orarmos. Eu, quando estou triste, diante de uma situação que eu não posso mudar, eu lembro do Senhor que pode mudar, facilmente eu vou à oração. E é um regozijo estar na oração, não é nem trabalhoso estar em oração. Agora, estudar não é fácil. Por isso as pessoas fazem de tudo para não vir num evento como esse, porque no mínimo elas não serão elogiadas hoje. No mínimo. No mínimo a gente é confrontado hoje. Mas tudo isso porque Deus nos ama. Quem é de Deus tem prazer de estar perto da sua palavra. Não escolhe. Por isso nosso desafio hoje, já disse ontem que a Assembleia de Deus já virou uma igreja histórica, pentecostal, no Brasil. Isso quer dizer que a gente percebe que o mover de Deus está nos direcionando a maiores responsabilidades. O mesmo Deus que manifestou na nossa história tantos derramamentos que ninguém fez nada por esses derramamentos, o derramamento veio de Deus. Porque se não veio de Deus, isso é estranho. Não foi porque nós oramos tantas horas, foi porque Ele quis dar, vem dele, é de graça. Agora, se Ele agora muda o seu jeito de se aproximar de nós e de exigir de nós um outro jeito, um estereótipo de espiritualidade como a de Jesus. Jesus não era um crente pentecostal como nós. Mas nós somos, e Ele fez assim, é um tempo nosso. Jesus pregava assim, conversando, e as pessoas eram tocadas. Mas nós estamos num tempo em que você percebe que vem muitos cultos e você questiona, por que não há tantos milagres? Por que as pessoas entram na igreja e oram-se tanto batismo não há isso? Será que não é Deus que está querendo nos dizer alguma coisa? Porque se é Ele que cura, se é Ele que move, se é Ele que batiza, se é Ele que faz as coisas acontecer, ou é um grupo que manipula isso? Quando Deus quer agir, ninguém impede. Deus não precisa de probabilidades para que Ele faça alguma coisa, nunca. Todos os moveres deles foi exatamente em situações que não tinha nenhuma condição. É exatamente aí, no chão, numa realidade que não há possibilidade, é aí que tudo começa. Aí é que é lindo, para não se firmar num fundamento humano. Então, perceba que Deus está exigindo de nós hoje mais do que leituras apressadas. E que vamos para a igreja apenas lendo o livro, correndo. É um tempo de nós pensarmos que Deus quer de nós mais um conhecimento aprofundado. Tanto das Escrituras que é viável para a vida. Se você não tiver uma mensagem contextualizada que transforme que é viável para o ser humano, é inadmissível, está alienado o seu tempo. Então Deus quer nos conscientizar de que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo que requer de nós mais dedicação. Você pode dizer amém? Se a gente apanhar, é de Jesus, viu? Porque tudo que a gente fala aqui é numa relação de Jesus conosco, é num relacionamento de Jesus conosco. Não é o pastor colocando ideias, não, é o que Jesus fala para nós e para todos. Página 11. Sinais de crises nas diversas áreas de ensino. Eu coloquei uma figura de um bonequinho ali anunciando, proclamando. Nós já tivemos momentos na Assembleia de Deus, nós vivemos um momento no Brasil, umas décadas atrás, o áureo da Assembleia. As pessoas se convertiam, era lindo. Levei muitas pessoas para o Senhor.
Hoje, a nossa preocupação é de crises. Há alguns problemas que a gente identifica nas nossas comunidades. E não adianta a gente fechar os olhos. É num momento como esse que Deus nos une para discutirmos, para conversarmos, para repensarmos. Porque Deus confiou a você esse ministério de guiar, orientar pessoas. O que você vai dizer para as pessoas diante do que está em sua volta? Vai mandar elas embora e orar? Que é como sinal de se livrar mesmo delas, sabe? Aquelas pessoas, então deixa eu, sabe? Quer um direcionamento? As pessoas precisam, a gente já vai orar por ti. O Senhor abençoa, vai embora. A gente está querendo se livrar, na verdade. Eu não estou querendo me envolver com o problema, porque eu não tenho resposta, eu estou confuso. Mas você que é líder, que Deus te confiou, está na hora da gente assumir essa responsabilidade. Se tivermos que morrer por essa mensagem, vamos morrer. Se ela vale a pena, morra por ela. Você não vê os seguidores de Alá e do profeta Maomé, eles se enchem de bomba e vão lá e morrem. Porque eles entendem que vale a pena morrer pelo que lhe pregam. Mas será que um cristão hoje tem capacidade de se entregar e, se possível, morrer por essa verdade? Ou será que nós estamos em dúvida com essa verdade? Vocês foram chamados por Deus para aqui, para nós exatamente avaliar a gente. E se Ele tem que limpar os nossos olhos, porque às vezes quando o Senhor olha, se o olho for bom, não está falando de um olho oftalmológico, todo o teu corpo será bom, mas está falando de uma visão, como você enxerga a vida, qual é o filtro que você vê. E aí, como você enxerga, aí vai ser o jeito. Tem gente que enxerga de um jeito que quando chegar no céu vai enxergar dificuldade, não tem jeito. Não muda o jeito de enxergar. E Jesus está querendo limpar o nosso olhar. Não é assim. E quantas pessoas ainda sofrem pelo jeito de opressão que a gente é, sabe? Por aquele tipo de santidade de anjos que voam. E que só quem convive vê que não é bem santo e nem bem santo. Vamos ser reais. Vamos sentir os pés no chão. Estamos em crise. Não devemos generalizar, mas é quase impossível não identificar uma situação de deficiência na área de ensino em nossas igrejas. Não se trata aqui apenas do ambiente de escola bíblica dominical, mas da igreja como um todo. Possíveis causas, são muitas, mas aí veio a meu coração, pelo menos, 2 causas, ou 2 causas aqui. Proposta das pregações que em muitos de nossos cultos, de forma muito escandalosa, nos meios neopentecostais, você vê isso aqui, reducionismo. Essas propostas de um evangelho que reduz servir a Deus apenas ao ser humano, ao que interessa ao ser humano. Isso é o evangelho. Essas pregações centradas nisso. Isso é uma causa que gerou uma das crises que a gente vive hoje. Responsável por essa superficialidade gritante, que muitas pessoas não têm mais ânimo de ver a igreja porque lhe colocaram uma expectativa e criaram um jeito de pensar do que é a igreja só levar vantagem. Eu vou lá porque me ensinou isso. Significa isso. A mensagem, em alguns lugares, é isso. É voltada para as pessoas. É tratar as pessoas de forma que ela se sinta a última bolachinha do pacote. O gás da Coca-Cola, como dizem, né? E se a igreja não fizer isso, essa igreja, não, sabe? Isso é uma pobreza muito grande. Propostas de pregações em muitos de nossos cultos. Pregações que têm essas características desse reducionismo e dessa falta de mensagem cristocêntrica, são o que revela o centro dessas pregações, dessas ministrações. Então, por quê? Porque a função de quem fala, não só quem prega,
Até lá na comunidade, lá no interior, você sabe disso, que as irmãs decidem tudo o que vão fazer na vida. Elas dizem, pastor, eu tenho que conversar com o senhor. Eu preciso fazer isso. Faço ou não faço? Não é assim que o pessoal diz? É assim. Decidem a partir de uma orientação. E quando se fala de pregação, mais ainda, porque a gente entende que quando assume a tribuna, a gente entende que é um lugar santo, e a partir daqui surgem as orientações para a vida. E é daqui que surge o que se entende por evangelho. E muitas pregações são carregadas de tudo isso. Essas mensagens que se reduzem à prosperidade financeira, à saúde, a realizações pessoais, que busca apenas o que interessa o ser humano. Então, lamentavelmente, isso não ocorre só no mundo neopentecostal, que é um escândalo. Isso também tem acontecido em muitas igrejas nossas. Porque no dia que o culto não tiver mais essa proposta, porque acabam-se os recursos, cansa-se essa linguagem, aí as pessoas vão fugir, porque não sentem mais alimentadas. Então isso é uma crise. Uma crise porque vão tirando o centro do que é mensagem. Vocês entendem isso? Não queremos transformar nossa missão nisso. Num evangelho mais antropológico do que teocêntrico, do que Deus seu centro, não. Quando a gente vê ao encontro do Senhor, as outras coisas Ele sabe, Ele move, não precisa transformar em um centro de atendimento à pessoa apenas. Então, em muitos lugares, as pessoas, sem citar lugares que eu conheço, que elas enchem determinados cultos, porque há uma proposta para isso, para as pessoas. É tipo um balcão de oportunidades. Eu vou lá fazer minha barganha. E hoje eu vou preparado, eu já sei que Deus é facilmente constrangido, basta eu dizer que vou sair ou fazer isso, e então eu consigo. É uma forma estranha de manipular Deus da cabeça, porque Deus é uma pessoa totalmente livre e não é tocado por essas coisas. Então isso é um problema que tem gerado crises, e vocês observam na internet, vocês observam o cansaço das pessoas. Vocês observam isso quando vocês são dirigentes de obreiro e tem um grupo, lidera uma escola dominical, você observa quando o seu sermão, a sua conversa é evangélica. A sua conversa é em torno do que é o evangelho. Você não faz uma proposta, uma promessa mágica. Você observa muitas vezes no rosto das pessoas, parece que querem mais do que isso. Tipo, por favor, me engane, por favor, diga alguma coisa, você não pode cumprir, mas diga uma coisa. Sabe, uma coisa extraordinária. E grave uma coisa, nós estamos caminhando num tempo que templos cheios não significa sinal da presença operante de Deus. Não significa mais. Eu conheço um pouquinho da caminhada da Assembleia de Deus. Cultos todos os dias. Então, a gente fala isso porque tem uma leitura. Vamos caminhar num tempo que as pessoas não suportarão mais o Evangelho. Não suportarão mais. Será que você que é vocacionado, que lida com a comunidade, você vai se vender para isso? Você vai se transformar nisso? E isso está determinado a terminar, ao fim. Isso não se sustenta. Isso não se sustenta, essas coisas, sabe? Já existe uma decepção enorme hoje das comunidades. Então, vale para nós recapitular isso. Falta de uma mensagem cristocêntrica. Também é grave essa situação. E às vezes é que muitas pessoas vêm aos cultos, aos nossos momentos de ensinos, ou enfim, quando estão em volta da palavra e não percebe que tocou, porque falamos de coisas que o centro não tem sido Cristo. Falamos muito até dos profetas, e pode pregar, desde que seja sábio fazer uma exegese e aplicar para seu tempo. Mas tem gente que
que fala tão enfático sobre os profetas Elias, que a gente no final quer ser um Elias. E recentemente, na nossa igreja, teve um culto de ceia, na nossa igreja, que o evangelista falou tanto de Naamã, mas tanto de Naamã e a ceia ali, e o Naamã transformou a Naamã no crente, a mulher num crente, nossa, e a partir dali fomos para a ceia. Todos parecem que seriam seguidores do Naamã. Isso é dó, isso é uma pena, isso é muito triste. Parece que perdemos, ou não sabemos mais falar de Jesus, ou estamos sendo influenciados fortemente por outras coisas. Isso é lamentável. No dia que Cristo sair do nosso meio, o que resta de nós? O que resta de nós? Aonde você vai encontrar a representação de Deus, o Pai, do Deus triuno, além do Senhor Jesus? Você não encontra, não existe. Jesus é a revelação máxima. Quem quer conhecer o Pai, conheça Ele. Tem gente que fica maquinando, pensando, como que é Deus, a face de Deus? Conheça Jesus, que aí você conhece Deus. É porque conhecer Jesus, nós vamos aprender isso amanhã, nós vamos ver que não é muito fácil aceitá-lo, Jesus, do jeito que Ele é, porque gera em nós uma série de situações antagônicas, que não é interessante para nós. Jesus vai de encontro à vida, seu referencial é morte, e a gente quer salvar a pele todo dia. Então a gente não entra em acordo com Jesus. Jesus vai para a cruz e Jesus não morre. Coitado de ti. E aí, coitado de mim. E a gente dá um jeito para transformar, se possível fosse transformar o Evangelho, transformar a palavra, e a sociedade e as nossas comunidades serão tocadas de fato pelo Senhor. Quem é que vai curar elas? Quem é que vai alcançar elas? Quem é que vai dar sentido às pessoas tristes, angustiadas, se não é o Senhor? Vamos caminhar. Vamos deixar aqui um resultado de uma pesquisa. Vocês têm aí. Vamos mais para frente. Página 12. A escola dominical é extremamente importante, isso não há dúvida. Continua sendo um ambiente de estudos e aprendizado de maior acesso a todos, desde as crianças, e a Assembleia de Deus é uma denominação que tem essa proposta que nenhuma outra igreja tem na sua dimensão, que é. Então devemos continuar. Devemos zelar. No entanto, não será suficiente para a formação de professores capacitados para tão nobre tarefa. A pessoa só frequentar a escola dominical a vida inteira, você não será preparado para o que vem na sua frente. A geração que está vindo é uma geração urbana. É uma geração da cidade. No Brasil, somos um país ainda em desenvolvimento, mas nós temos mais gente na cidade que França. Hoje nós temos 24% da nossa 24% da população na França mora na área rural. No Brasil, apenas 19%. Houve um fluxo, um êxodo para o centro. Isso quer dizer, eles trabalham diferente e vão estudar para ter emprego. E os teus ouvintes não serão obrigados ouvir a teologia que a vovó ensinou. Tem que ser uma teologia que convença bíblica no mínimo. Chovendo no molhado a vida inteira? Não dá. É desmotivador. Às vezes a gente contribui para que o barco afunde e a gente não enxerga isso. E eventos que vocês vão ter semelhantes a esse, não percam. Não percam. Porque pelo menos nós temos que reavaliar como está os nossos métodos, o nosso jeito, o que há em nossas mãos, se de fato toca e se nós estamos preparados para isso. Se você sente uma necessidade, é hora de estudar. Já faz tempo que é hora de estudar na nossa igreja, faz muito tempo.
Não se admite mais a ideia de que se proíbe o crente de estudar uma faculdade teológica. Isso é coisa de 20, 30 anos atrás. Não se admite, é tempo de correr atrás. E aqui tem uma das coisas que eu apontei aqui, a necessidade de mais ambientes escolares de qualidade, com professores acadêmicos, especialistas, mestres, e se possível, em teologia, porque há escolas teológicas que você vai estudar, aí vai ver as pessoas são mestrados em, sei lá, em engenharia. Aí está dando teologia? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Teologia é a palavra, é estudar, pesquisar profundamente. Não adianta aprender com um doutor em, sei lá, em farmácia ou sei lá, ou em outra área. Não, é teologia. É gente que leu, que entendeu, que pesquisou e que vai nos ensinar, que vai nos ajudar, orientar, para a gente ter uma resposta, uma palavra bíblica convincente para uma sociedade que está mudando cada dia. Se a gente não mudar, e se a gente não preparar as nossas vidas, o nosso espaço vai se tornar pequeno. Não é porque as pessoas vão discriminar, é porque a gente não quis abrir os olhos. É tempo de se preparar. Então, na Assembleia de Deus aqui no nosso estado, nós estamos iniciando. Há pequenos centros que está disponível para essas pessoas. Mas se você descobrir um lugar que é possível estudar a palavra de Deus com profundidade, não deixe para quando se aposentar. É hoje a oportunidade de você aprender a palavra de Deus. Aí tem aqueles que dizem que tem muita fé e dizem, irmão, é só botar o joelho no chão e orar. Que aí quando eu for pregar, o Senhor me revela. Tem acontecido isso com você, irmão? Seja sincero. Isso acontece com você? Todas as vezes que você vai pregar, Deus se revela? Ou isso é uma forma generalizada? Há momentos. Muitas vezes acontece comigo. Quando é pregação, eu nem preparo o texto. Porque eu sei que é 30, 40 minutos. Não preparo. Eu fico ali até às vezes na hora de passar. Eu fico ouvindo o Senhor, fico adorando. De repente vem um tema. Aí eu digo, é essa a mensagem. Mas não quer dizer que Deus deu toda a mensagem revelada. Não, Deus tocou. Deus clareou um tema. Agora, se não tiver uma leitura, a pessoa vai falar o quê? Vão contar a história da carochinha e as pessoas não vão identificar isso e vão se afastar e a gente vai dizer, o povo não quer mais nada. O povo não quer mais nada. Ninguém quer mais nada com Deus. Será que nós não deveríamos fazer a nossa parte? De alguma forma, ajudar para que tenha centros de estudos dentro das nossas igrejas, que nós, no estado, nós temos um centro de teologia, de formação, com a perspectiva pentecostal, que é Joinville. O pastor Sérgio sabe da aula lá. Depois não temos. Nós não temos. Senão você vai entrar num centro luterano, que é uma referência boa, que é um movimento luterano diferente do luterano do Brasil, mas é caro, um bacharelado lá é R$ 1.200, é caro, é distante. E aí, nós vamos envelhecer e não vamos conhecer melhor a palavra? Se a gente não for atrás, você ouve as mesmas coisas nos púlpitos, as pessoas repetem a mesma coisa e vão fazendo a mesma coisa, e você diz, meu Deus, hoje eu ouvi essa situação 1000 vezes. Aí quando você olha para os seus filhos que estão desanimados, você acha que eles não prestam também? Será que eles não estão identificando o que é superficial? Vamos investir, conhecer a palavra. Quem ama Deus não tem dó de investir o seu dinheiro em conhecer a palavra. Não pense que você vai perder essa alegria do Espírito. Não, quanto mais eu estudo, mais pentecostal eu sou. Há um fogo aqui que transcende, que acende sempre. Não tenha medo de descobrir a verdade, porque a verdade triunfa. Se você tem medo de descobrir algo, é porque você não tem certeza onde pisa.
A verdade nunca escandaliza e nem te deixa na mão. A verdade é o Cristo. Cristo. Então não tenha medo de estudar a palavra para se preparar para voltar lá para os seus irmãos e ensinar a palavra. E eles vão dizer, nossa, como a palavra tocou. Hoje eu conheci Cristo, eu conheci as preferências de Jesus. E amanhã nós vamos ver quem é o Cristo das Escrituras, que é diferente do que autoprojetamos, das caricaturas que a gente cria. É possível. Porque a gente vai adaptando o que a gente entende ser Deus, a gente vai adaptando a nossa situação. Não percebe que Deus não se adapta ao nosso jeito. Vamos para frente. Tem um pontinho de interrogação, página 13. Página 13. O líder como educador cristão. É você. É nós. Características desse líder. Ou seja, são amplas as características. Mas, assim como são amplas, podemos sintetizar no jeito de Jesus falar. E todas as características, elas são absorvidas pelo um exemplo que nós temos de seguir a Cristo. Seja como Cristo, seja um exemplo, um líder como Cristo. Pronto. Mas aí também a gente fica sem um discernimento, que é, de fato, seguir a Jesus e ser como Ele. Então tem algumas orientações aqui. Esse líder cristão, ele é partícipe de um serviço sagrado. Liderar lá no seu trabalho, na sua atividade lá, ensinar ou pregar, significa que você não prega só porque tem que pregar para os outros. Você tem que se envolver com esse ensino. Você tem que participar. Você tem que falar e você mesmo tem que crer, porque é muito ridículo eu falar uma coisa e até pregar uma pregação que o outro acredita e eu não acredito. Aliás, eu tenho a informação, mas eu não tenho conhecimento. Essa geração é assim. Tem toda a informação no Google, você vai lá, mas não significa dialogar com esse conhecimento. E isso, meus irmãos, essa graça, esse fogo, essa presença de Deus, ela se dá no chão de uma realidade que a gente concentra-se. Se a gente fingir que faz apenas o papel de orientador, Deus está vendo. Que eu estou falando apenas para os outros, mas eu mesmo não me envolvo. Eu lavo as mãos e digo uma direção e acabou. Mas eu tenho outra forma de vida. Então, o líder tem que ser partícipe. Tem que abraçar e aconselhar e, de fato, levar a sério o que as pessoas contam para nós. Não fazer uma oração para despedir as pessoas, para se livrar. Temos que participar. Mensageiro por sua vida e testemunho. Complementando. Não só, agora eu lidero uma escola, agora eu estou pregando. Nossa, Deus está me usando para os outros. Tem aquelas pessoas, né? Mas às vezes o Senhor quer falar mesmo com a gente. E acontece, você prega uma palavra que é para você. E às vezes a gente não entende isso. Porque Deus não quer que a gente seja hipócrita. Não quer. Não quer que a gente seja um líder hipócrita. Não. Se for necessário, Ele permite que a gente passe vergonha, pague um mico, para acordar a gente. Porque a nossa função deve ser uma função séria, envolvida, de coração para coração, porque é vida que estão ali presentes. Ajudar o educando a vivenciar a palavra, orientar, pegar na mão, promover o processo cuidadoso e paciente, desenvolvimento na fé. Aqui é na fé e não da fé. Não dá para você desenvolver a fé da pessoa. Tipo assim, irmão, eu vou aumentar a tua fé. Não compete para nós. Você pode ajudar alguém a desenvolver-se na fé. No caminho da fé. Mas você não pode elastificar
aumentar, dar um zoom na fé do irmão. Quem dá é Deus. Ou alguém recebeu esse dom? O que nós podemos é orientar no desenvolvimento na fé. Nessa fase que vamos crescendo na fé. Nesse caminho que nós temos que seguir, mas precisamos desenvolver nele. E aí nós podemos ajudar um ao outro. Contribuir com amor, perseverança, entusiasmo, aperfeiçoamentos, para o aperfeiçoamento espiritual, moral, intelectual de seus educandos rumo à maturidade na fé em Jesus Cristo. Então, as fases de crescimento na fé, ela é muito parecida com as propostas de educação de alguns ícones da educação, que propõem fases etárias. Há momentos na vida, no final desse material, lá tem um material, um apêndice, que orienta aquelas pessoas em certa idade que são mais receptivas a determinado ensino, muitas formas de aprender. Então, a gente tem fases na vida. E você vai perceber uma coisa, quando você chega aos 40 e poucos anos, o pastor Sérgio já tem 40 anos, 45, e você que já tem, você observa que algumas coisas mudaram naturalmente em você. A gente para um pouco de se encantar com coisas superficiais. Você se torna mais exigente. Isso não é porque você virou chato, não. Não é porque agora você está chato. Não. É uma nova fase. Você já viu tanta coisa nessa sua pouca vida que você não suporta mais muitas bobagens. Aliás, você não luta mais por coisas inúteis. Coisas que você dava vida, hoje você não vê, não valoriza mais nada. Porque você desenvolveu. Você não é mais criança. Você enxerga com mais profundidade. Você está conseguindo identificar o que é prioritário, o que vale a pena morrer. E é isso que no final a gente quer encontrar, o que eu posso morrer. Porque uma grande fase da vida a gente luta e descobre que não valeu a pena a investir tanto. Que não valeu a pena. E todas essas pessoas vão ocorrer no nosso ciclo de gente que temos que ensinar. E não são as mesmas pessoas quando eram crianças. Não pensa, agora elas estão críticas. Só critica. Diz que agora não sei o quê, a minha fala, a minha pregação, Mas não dá, é natural. Não dá para ser criança de novo. Eu olho para mim. Quando eu entrava no templo, nossa, cada pedacinho, centímetro desse era consagrado ao Senhor. Cada irmão, tudo era maravilhoso, tudo. Mas depois você vai ver que não é o céu, aqui não é o paraíso. E você vai ver que o céu não vai conspirar ao seu favor. Você vai ver que muitas coisas e quase tudo é absolutamente normal. E aí, para esse público que você ensina, que já viu muitas coisas, e que você ainda nem viu e está ensinando. Já viu como é difícil? Aí você vai querer empurrar de goela abaixo, e a pessoa, não, já vi o outro lado da montanha, já sei o que vai dar isso, e agora eu tenho, meu Deus, que suportar isso. Aí Deus é culpado? O que vocês acham? É o diabo, então? É a gente que não é negligente, que quantos de vocês sabem que Deus chama vocês para estudar e às vezes a gente fica adiando e não tem tempo? Porque se estudar a palavra fosse fácil, um toque mágico, quem não gostaria de entender tudo? Quem não gostaria de passar uma noite de oração e no outro dia pregar, entender o Evangelho? Mas não é assim, meus amados. Deus não tem, sabe... Ninguém, Deus não vai tratar diferente, é para todos, isso é para todos, a porta é para todos, é o mesmo caminho. Não existe um segredo, uma senha, isso é agnóstico. Você pode viver 10 dias, 50 dias em oração, você não vai ter essa revelação para compreender a palavra, não vai ter. Lamento muito dizer.
Você pode até ter uma sensibilidade de algumas coisas. Isso não capacita você a ensinar, mas quem sabe caminhar, seguir o seu caminho. Mas para explicar e ensinar, tem que aprender. Tem que aprender. Amém? Características espirituais. Tem algumas aqui, mas eu só vou reduzir aqui a vocês dizer, sintetizar. Nós temos que imitar Jesus. Não adianta dar aqui 40 características. Não adianta. Não faz sentido se tudo isso fosse em Jesus. Tem muita gente que são muito polidos, são muito finos, são muito educados, são super gentis, mas não imitam a Cristo. Ainda não consegue ser no modelo de Jesus. Então, o nosso desafio aqui é ser como Jesus. E aí nós vamos descobrir amanhã que estereótipo é o de Jesus, que choca com o estereótipo de João, que representa todos os profetas, que era o máximo de voz entre as comunidades. Aí João não compreende, porque vê um novo estereótipo de uma espiritualidade que concentra-se a presença de Deus em medida abundantemente. O jeito de Jesus ser espiritual é o caminho para nós, irmão. Quantos querem ser discípulos de Jesus? Eu quero e procuro. E digo aos irmãos que é desafiador. Características morais. Você já sabe do seu dever. Eu acho que isso já está mais que claro. Quantas reuniões de ensino você sabe disso? Características pedagógicas. Precisamos melhorar. Com o nosso jeito de tornar claro a nossa mensagem. Se as pessoas que nos ouvem são os receptores e nós somos os transmissores, os veículos, será que elas estão entendendo o que eu falo? Será que eu estou sendo claro? Ou será que o que eu falo é de fato a mensagem? Ou é uma coisa que eu criei? E Jesus traz lições pedagógicas fantásticas. Simples. Então, nós precisamos buscar. Para nós chegar aqui ao final, coloquei aqui uma autoavaliação. Você que tem caneta aí, você consegue responder com sim ou com não em 2 minutos? Cada líder atuando como educador cristão deve responder esse questionário, fiel, conscientemente. Não vai botar uma coisa que não é verdade. Você não precisa mostrar para mim e nem para o seu irmão do lado e nem para a sua irmã. É para você mesmo. Como que eu estou como líder? Você vai autoavaliar. Vai colocar sim ou não? Deve avaliar depois, guardar esse exemplar e ir melhorando. Primeiro, sim ou não, você diz aí, coloca, leio e medito cada dia na palavra de Deus, além de ler e meditar nos textos de preparação para o encontro. Por exemplo, quem vai à escola dominical, não chega lá e pergunta, irmãos, qual é a lição de hoje? Pelo amor de Deus. Aquele que vai ensinar, perguntar em que lição nós estamos. Nossa, aí é complicado. No mínimo, você tem que revelar segurança. Segurança. E aí você coloca aí sim ou não. Próxima. Enfatizo a necessidade da oração em minha vida, na vida de outros e procuro conquistá-los para Cristo. Sim ou não? Se você faz isso, ou se você não faz. Coloque aí. Terceiro. Sou assíduo nos trabalhos da igreja, como culto, reunião de jovens, reunião de senhoras, estudo bíblico, círculo de oração, grupo de casais. Você coloca aí se você frequenta a casa de Deus ou não. 4, contribuo livremente com dinheiro para o trabalho na igreja, estimulo
estimulo outros a fazer o mesmo. Você faz isso? Sinaliza aí. Quinto, sou assíduo nas reuniões de preparação, encontros, cursos, treinamento como esses, retiros, trabalho com afinco, comparando os trabalhos planejados, faço sugestões para o melhoramento do trabalho do Senhor. Sim ou não? 6, começo a preparar-me no início da semana e invisto tanto tempo quanto é necessário para vir perante o grupo muito bem preparado. E daí, meus irmãos? Será que a gente faz isso? É hora da gente acordar. E aí você vai anotando aí e vamos melhorar. 7, procuro fazer camaradagem com os participantes do grupo, ou seja, amizade. Interesso-me por suas atividades semanais. Estou presente, sempre os 15 minutos antes do trabalho, iniciar, para auxiliar a abertura da sala, receber os participantes. Chegamos mais cedo, sim ou não, você coloca aí. E 8, guardo dados tais como nome, endereços, data. Isso aqui representa se a gente, como líder, se preocupa de fato com as pessoas. Inclusive, chame as pessoas pelo nome. Isso ajuda bastante. 9, notifico bastante com antecedência, 3 semanas, o responsável pelo trabalho, quando eu preciso ausentar-me. Quando eu tenho que deixar a minha classe ou a minha reunião, então deixo tudo organizado antes. Isso, quando não ocorre isso, a nossa comunidade vai perceber. E vai gerar um descrédito, uma resistência. Tudo que se trata de ensino vai gerar essa característica, essa resistência contra. Então, zele por a dedicação. Se você não tem tempo de esmerar-se no estudo, seja aquele que contribui, aquele que pelo menos deixa uma boa impressão. Porque às vezes tem aquelas pessoas que falam uma coisa, mas o seu exemplo é o contrário. Aí é difícil. Não tem como você desassociar o que você fala, você propõe, daquilo que eu acredito com o meu ser. Porque tudo que a gente acredita na vida não é só com a mente, é com o ser. Todo o ser. O teu gesto revela o que você, de fato, acredita, se você apoia ou não. Então, todo o seu ser, espírito, alma, corpo, coração, dedicado. Tenho Cristo como Senhor, vivo a vida cristã, não me orgulho nas fraquezas alheias. O líder, raramente vai acontecer isso, porque um líder que tem inveja do outro é complicado. Há aquelas pessoas que choram, quando as pessoas estão em situação difícil, até choram. Mas às vezes não tem facilidade de se alegrar quando elas estão dando testemunho de que alcançaram a bênção, né? Ficam ressentidas. Não deve ser assim. Alegre-se. Você hoje é necessitado. Ajudou alguém a estar melhor? Alegre-se. Você vai ter pessoas que você vai ajudar, que elas vão seguir estudando a palavra e que um dia você vai sentar para ouvir elas. Não fique com vergonha e nem com sentimento de perda. Ah, Senhor, está lá, mas... sabe? Não. Feliz. Dizendo, Deus, obrigado porque eu ajudei alguém a levar a sério o seu evangelho, a sua palavra. Nada de ficar medindo força, de ficar torcendo ao contrário, não vai desenvolver, não vou apoiar. Pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa, porque a vida passa, meus irmãos. Eu disse para vocês ontem que há 100 anos atrás, nenhum de nós estávamos aqui. Daqui a 100 anos, nenhum de nós estaremos mais aqui. E o que a gente deixou nos outros? Será que tudo que a gente fez levou com a gente? E no dia da morte alguém vai dizer assim, que bom que se foi. Vamos ajudar o outro. Se você pode não ser um mestre para ensinar as pessoas, quem sabe você não tem essa vocação, mas você estimula as pessoas.
Aleluia. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Por último, você coloca aí, obviamente, um sim. Frequenta a escola dominical sempre que possível. Você coloca o sim, obviamente. Porque nós estamos no evento, estamos percebendo que há essa necessidade nas nossas comunidades. Nossas famílias têm que encher o coração quando estivermos nos nossos cultos, porque a presença de Deus se fará e fará diferença em nossas vidas. Amanhã nós vamos entrar para o Evangelho. Terras áridas, de desertos, de montanhas, e o Cristo que se revela, muitas vezes é vergonha nossa. E para os seus contemporâneos, os primeiros que encontram Jesus, se é da casa de Herodes, quer entregá-lo. Se é dos fariseus, quer matá-lo com antecedência. E nós? Que estereótipo nós criamos? Que caricatura nós projetamos de quem é Jesus? Damos a Jesus uma face, uma luta que não é dele, muitas vezes. Vamos nos render a Cristo. Porque a esperança da nossa geração é Ele. Não é de movimentos gospels, religiosos e antropocêntricos, não. Não é apenas encenações teatrais, não. Mas de fato um relacionamento com Ele. Isso é Evangelho. Quando alguém vê uma palavra simples, nossa, mas percebe que é carregada de vida e vida de Cristo, ninguém resiste a isso. Alguém resiste diante da voz do Senhor? Não foi ela que te tocou no dia que tu mais precisava? Aleluia. E foi só uma vez que Ele tocou em você e foi o bastante. Muitas pessoas não são tocadas e sensibilizadas porque não ouvem o Senhor. Ouvem muito nós, a partir de autoprojeções que é da nossa cabeça. E isso não toca, e isso não transforma. Aleluia. Dificilmente você vai falar seriamente dele e não sente impulsionado por ele. E assim eu sinto aqui uma vontade de orar só em línguas e de falar só em línguas e de saltar, porque você não tem como separar isso dele e criar esse dualismo. Não há. Eu não tenho como separar o que falo do que sou. Não existe esse aprendizado íntegro sem associar o que penso, o que vivo. Isso é hipocrisia, é vazio. Não seja um líder assim. Você não precisa falar bonito, ser o mais do mais, não precisa. Você não precisa estar no topo. Às vezes, são em momentos tão simples que mais toca na gente. Mas o que as pessoas precisam ver, se de fato eu acredito mesmo, se isso é verdade que sou. Mas quando eu quero apenas falar de algo, de um instrumento para as pessoas, de uma coisa mental, de um assentimento, isso não toca, isso é ridículo, é superficial. Chega daquilo que é superficial. Precisamos de pão. Não se admite na casa de Deus, mas famintos. Pão. Pastor, precisa de comer essa palavra, porque cada vez que eu vejo homens, mais homem me torno. Mas eu preciso ouvir o Senhor, que me coloca de novo numa visão que me poupa dessa corrupção, desse desgaste daqui. Tão bem-aventurados aqueles que ouvem o Senhor. Coloque assim a mão novamente no seu coração. Faça uma reflexão. Que tipo de líder você quer ser? O que é que você quer dar para as ovelhas que Deus lhe confiou? Você valoriza elas mesmo? Você pensa que o seu trabalho foi você que escolheu? Você não sabe disso. Foi Ele que criou isso, reconfigurou para isso. Ele preparou esse caminho para você. Anavachai.
Você não tinha nenhuma perspectiva disso, desse chão. Ele te trouxe para isso. Panevia da Gavassia, Venevácia. Chegou a esse ponto porque Ele que configurou para isso. Na verdade, estou vestado. Apenas a gente deve ouvir a sua voz e segui-lo. Não temos habilidade de mapear os seus movimentos, jamais. Você não consegue delimitar as ações, atitudes de Deus. Mas Ele sim as nossas. Venevechai. Pai Celeste, obrigado. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas. Perdoa se somos muitas vezes vazios e superficiais. Senhor, perdoa, nos ajuda a nos acharmos o nosso espaço. Levar a sério essa proposta do Evangelho, que não é apenas uma água com açúcar, mas relevante para a vida. Que pessoas sejam de fato tocadas e a partir daí tomem decisões sérias para a vida de seguir, Senhor. Genevia da Gama. Márcia Vacede. Salva-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto louvamos, contribuímos também com as nossas ofertas.